Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos estudar um tema muito interessante e muito importante da ecologia, que é a sucessão ecológica, beleza? Isso cai bastante, turma, nas provas de Enem, né, cara? Falou em ecologia, né? É Enem. Segunda fase da UERJ, isso já foi cobrado. Então, vários vestibulares famosos aí cobram essa matéria, essa parte da ecologia, que é a sucessão ecológica. Tá? Antes de abrir o slide, né, para ir fazendo a aulinha com vocês aí, eu vou explicar rapidamente o que é sucessão ecológica para vocês, uma visão bem geral, tá? Do que é isso para a gente começar a estudar mais aprofundado esse processo. Galera, olha só, sempre na natureza, quando a gente encontra uma área que sofreu algum impacto ambiental, por exemplo, um desmatamento, né? A gente vai ver que ao longo do tempo, essa área que sofreu um determinado impacto, ela vai ser recolonizada, né, por várias populações que vão chegando naquela área. Isso é sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica é a colonização de uma área, né, por populações ao longo do tempo, por diversas, vou até melhorar, ó, por diversas comunidades ao longo do tempo, beleza? Isso acontece bastante quando uma área sofre algum impacto ambiental, como eu dei um exemplo aí, o desmatamento, mas a gente pode pensar também numa queimada, por exemplo, né? Ou então, galera, não necessariamente um impacto ambiental. Às vezes, vamos pensar a gente vai discutir isso ainda na videoaula, mas vamos pensar, por exemplo, numa ilha vulcânica que acabou de surgir no meio do oceano, né? Essa ilha vulcânica surgiu e ela vai começar a ser colonizada. E o nome disso é sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica nada mais é do que isso, galera. É uma colonização ou uma recolonização de uma determinada área por diversas comunidades ao longo do tempo. E é isso que a gente vai ver, como que isso acontece, quais são as etapas desse processo. Isso vai ser a videoaula de hoje. Então, galerinha, vou compartilhar com vocês um slide para a gente entender melhor. E vamos que vamos. Deixa eu só preparando aqui, tá? Para isso aí, já foi. Então, galera, olha só, deixa eu só ampliar o slide aqui. Vamos lá. Foi. Então, galerinha, ó, sucessão ecológica. Botei aqui, ó, uma breve introdução de sucessão ecológica. Sequência de etapas em que, né, uma área, sequência de etapas, na verdade, em uma área em que há substituição progressiva de espécies e de comunidades. Isso aqui a gente vai falar já já, ó, até se atingir a comunidade clímax. Calma que a gente vai entender isso. Mas foi o que eu falei no comecinho da videoaula. É quando uma área ela vai sendo colonizada por diversas comunidades ao longo do tempo, beleza? Até que chega uma comunidade final que se instala, que a gente vai ver que a gente vai chamar de comunidade clímax. Então, a comunidade clímax nada mais é do que a comunidade final que se instala naquela área, beleza? E aí, ó, essa comunidade final pode ser uma floresta ou não, dependendo do clima da região. Mas vamos entender o processo agora com mais profundidade. Olha só, galera. Isso aqui também, ó, faz parte da introdução. Olha só. Atualmente dizemos que a sucessão ecológica é um padrão de colonização e extinção promovido por populações de espécies em uma determinada área, né? Então, enquanto algumas populações chegam, outras populações acabam desaparecendo daquela área, tá? E assim a área vai sendo colonizada. A ocupação das espécies ao longo do tempo resulta na modificação tanto dos fatores abióticos quanto da comunidade biológica. Vamos lá, galera. Então, olha só. Vou mostrar um desenho que vai ficar mais claro para a gente. Olha só como tudo se torna mais fácil aqui com essa imagem. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui é o mesmo terreno, é uma mesma área sendo observada ao longo do tempo. Então, aqui é o momento zero, né? Aqui é 1 ano, 2 anos depois, de 3 a 20 anos depois, de 20 a 100 anos depois e mais de 150 anos. Galera, notem, no comecinho não tinha praticamente nada, né? Depois chegaram mais plantinhas rasteirinhas, depois chegaram mais plantinhas de porte médio, depois chegaram mais plantas, né? Mais árvores já. Então, o que vocês estão notando ao longo do tempo? Que
ao longo do tempo, essa área está sendo colonizada por diversas comunidades. A comunidade inicial era essa aqui de gramíneas, a comunidade final é essa aqui de árvores, tá? É aquela famosa comunidade clímax que eu falei no comecinho da videoaula, beleza? Então é isso, galera. Fica outro desenho, ó, tem um desenho aqui também bem parecido. Ó, no começo não tinha nada, né? Só pedrinhas ali. Aí chegou plantas de porte pequenininho, rasteirinhas, começaram a chegar arbustos e depois árvores, tá? Que eu quero que vocês entendam que é muito importante. Quando a gente mostra um esquema de sucessão ecológica, como esse aí que vocês estão vendo, é muito mais fácil a gente representar falando só das plantas, né? Fica bem mais didático você vendo só a vegetação. Mas, galera, não é só a vegetação que vai mudando ao longo do tempo, né? Nessa área. É também os animais, né? A fauna dessa região vai se modificando ao longo do tempo. Não é só a flora. A microbiota, ou seja, os micro-organismos que estão aqui no solo, também vão mudando. Então, sucessão ecológica é isso, cara. Tá? É quando uma área ela vai sendo colonizada por diversas comunidades ao longo do tempo, até se atingir uma comunidade final, que a gente chama de comunidade clímax. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a definição de sucessão ecológica. Muito fácil, né, galera? E, turma, isso sempre ocorre. Qualquer areazinha, por exemplo, que você ficar observando, que sofreu um impacto, por exemplo, ambiental, e você fica observando, ao longo do tempo, você vai vendo uma colonização naquela área até a vida se restabelecer ali por completo. Beleza? Tá? E aí vamos começar a dar nomes às etapas da sucessão ecológica. Galera, olha só, aqui no slide anterior, ó, tinha um nomezinho chamado aqui, ó, série. Série são as diversas etapas da sucessão ecológica, os diversos estágios. Então, por exemplo, ó, cada estágiozinho desse, ó, esse é um estágio, isso é uma série. Esse aqui é outro estágio, é uma outra série. Esse aqui é outro estágio, é uma outra série. E assim por diante. Tá? Então, série é cada etapazinha dessa que a gente vai vendo da sucessão ecológica. Tá? Outros nomezinhos importantes da sucessão ecológica para a gente analisar aqui, que sempre cai em prova. Olha só, galera. Comunidade pioneira. Turma, o nome já diz. O que é comunidade pioneira? É a primeira comunidade que se estabelece naquela área. Galera, eu estou falando desde o começo da aula alguns termos que a gente viu lá no começo de ecologia. Tá? Comunidade, conjunto de populações. Então, muita atenção a isso aí, tá? Então, comunidade pioneira nada mais é do que a primeira comunidade que se estabelece naquela área, tá? Então, por exemplo, ó, nessa imagenzinha aqui, ó, a comunidade pioneira, tá vendo que já tem aqui, ó, tem uma pedrinha, tem uns líquens aqui? Ele até bota aqui, ó, líquens, né? Isso aqui seria a comunidade pioneira. São os primeiros seres vivos que se estabeleceram naquela área, beleza? Uma coisa muito importante para a gente falar. Galera, essa comunidade pioneira, geralmente, quase sempre, ela é formada por seres autotróficos. Por quê, galera? Porque são os primeiros seres que estão chegando, né, naquela área, ali não tem nada, cara. Né? Então, se ele for heterotrófico, ele vai se alimentar de quê se ali não tem nada? Então, ele tem que ser autotrófico. Geralmente, é isso que acontece. Os primeiros seres vivos que chegam, que formam essa comunidade pioneira, são seres vivos autossuficientes. É aquela galera que consegue produzir, entre aspas, eu odeio essa frase, mas aqui até que ela é bem-vinda. Ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Beleza? Ela é autossuficiente, ela não precisa se alimentar de ninguém. Ali não tem nada, ela vai se alimentar de quê? Ela vai morrer se ela chegar ali. Beleza? Então, geralmente, os primeiros seres vivos que formam, né, essa comunidade pioneira, que chegam numa área, são autotróficos. E detalhe, galera, não basta ser só autotrófico. Essa galera que está chegando primeiro numa área, ela tem que conseguir suportar condições bastante, quer dizer, adversas. Por quê, galera? Olha só. Nesse comecinho aqui da sucessão ecológica, cara, olha esse ambiente, ele é muito extremo. A insolação é muito grande, então os raios de sol estão batendo ali direto. Tá? Se chove, é chuva em cima dos caras direto, é vento em cima dos caras direto. Então, é um ambiente muito pouco
protegido, né? Um ambiente muito exposto. Então, essa galera que está chegando aqui, ela tem que resistir condições adversas. Além de ser autotrófica, geralmente, né? Essa galera aí aguenta umas condições ambientais bem brabas. Galera, aqui nem tem solo direito, né? Tá vendo que a galera aqui, os líquens, estão começando a se desenvolver em cima de pedra. Porra, então é uma galera bizarra, né, cara? Isso aí, sinistro, tá? Exemplos, ó, exemplos de espécies, de populações que podem formar a comunidade pioneira. Ó, os líquens, lembra que a gente viu isso na aula de ecologia, galera? Líquen é a associação de algas com fungos ou cianobactérias com fungos, beleza? É uma relação mutualística, tranquilo? Então, ó, líquens habitando uma grande rocha nua, né? Rocha exposta ao sol mesmo, tá? Ali vai ter altas temperaturas, baixo teor de água, ausência de solo, mas essa galera consegue ficar ali, tá? Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui, é muito comum para quem mora aqui em Petrópolis, por exemplo, até em outras regiões, mas aqui em Petrópolis você pega a estrada que vai para Itaipava, liga o centro de Itaipava, né? Aqui na BR. Você olha para aquelas montanhas de pedra que tem ali, né? Aquela rocha exposta, e você vê várias bromélias ali. Não tem nada ali, cara. Não tem árvore, mas tem umas bromélias gigantescas ali. Galera, aquilo ali é uma comunidade pioneira. A bromélia, a sementinha da bromélia caiu ali, deu origem a uma bromélia. Notem, a bromélia, ela é autotrófica, ela faz fotossíntese, as raízes dela se agarram na rocha, então ela fica ali tranquilo. Ela acumula a água da chuva, então quando chove ela guarda a água, então ela tá ali, cara, ela aguenta exposição de sol o dia inteiro, a temperatura da rocha é extremamente quente, então ela pode ser considerada, né, essas bromélias que crescem em rochas podem ser consideradas comunidade pioneira também, além dos líquens, beleza? Tá? A comunidade pioneira, galera, ela geralmente ela também pode ser chamada de ESSESI, é um outro nome que a comunidade pioneira recebe, ESSESI, beleza? Então, comunidade pioneira ou ESSESI. Tranquilo? Aí tem uma imagem aqui que ficou horrorosa, tá? Isso aqui é o líquen em cima de uma rocha, tá? Ficou horrível essa imagem. Mas só para mostrar o líquen, ele conseguindo crescer até em cima de uma rocha mesmo. Beleza? Tá? O que eu acho legal para a gente pensar? Galera, vai chegar uma hora que esse líquen aqui vai morrer. Né? Nenhum ser vivo vive eternamente. Tranquilo? Vai chegar uma hora que aquela broméliazinha, né, que eu falei, dei o exemplo anterior para vocês, ela vai morrer. E o que acontece? Olha que interessante. Quando esses seres vivos da comunidade pioneira morrem, vai ficar uma matéria morta, uma matéria orgânica morta ali em cima daquela rocha, por exemplo, né? Aquilo ali vai começar a ser decomposto por fungos e bactérias. E aí eu já tenho o início da formação de um solo. Então eu já tenho, ó, matéria orgânica morta ali em cima, sendo decomposta por fungos e bactérias. Por exemplo, se chega uma sementinha pelo vento de uma planta e cai ali, ela já consegue se desenvolver. A gente já tem o início de um solo ali com alguma matéria orgânica entrando em decomposição ali. Então, notem, a comunidade pioneira, ela é a galera que se instala, ela vai mudando as condições ambientais, né, daquele meio para uma outra galera e chegando também, né? Por exemplo, os líquens morreram, as bromélias morreram, já formam uma camadinha de solo, o que permite a chegada de outro ser vivo. Ou então eles não precisam nem morrer. Às vezes a bromélia já está ali, né? Aquilo ali já serve de alimento para algum animalzinho que também vai chegar ali. Então, é isso. A comunidade pioneira, ela modifica as condições iniciais ali, permitindo a chegada de outra galera, de outras populações. Beleza? E aí, galera, olha o que eu escrevi aqui para vocês. Ó. Aos poucos, a comunidade pioneira vai modificando as condições iniciais da região, que a gente estava discutindo agora. Aí eu botei, ó, a morte dos líquens, por exemplo, começa a formar uma camada de solo rica em matéria orgânica, permitindo a chegada de musgos, plantas de pequeno porte. Né? Esses, por sua vez, né, aí a galera que vai chegar depois modifica mais ainda as condições do meio, permitindo o desenvolvimento de plantas maiores, como arbustos. Aí já vem plantas maiores, vem outros animaizinhos também.
beleza? Então, ó, aos poucos, animais começam a se estabelecer na região e, assim, as comunidades crescem e evoluem durante várias etapas, tá? E essas várias etapas que a gente tem, né, a gente viu lá no comecinho da aula. A gente chama de série, a gente também pode chamar de estágio seral, tá? É um outro nome, série ou estágio seral. São os nomes mais usados aí para as diversas etapas da sucessão ecológica. Beleza? E aí, galera, a gente também falou isso no comecinho da aula. Vai chegar um momento em que vai se instalar uma comunidade final. Essa comunidade final, galera, é o máximo desenvolvimento da flora, o máximo desenvolvimento da fauna que o solo e o clima da região permitem, né? Então, se o clima da região permite aquele estágio de desenvolvimento de fauna e flora, aquela ali vai ser a comunidade final. A gente vai chamar de comunidade clímax. E a comunidade clímax, galera, ela vai ficar ali durante muito tempo, mantendo as mesmas populações, né? É a mesma comunidade que vai ficar estabelecida ali por muitos e muitos anos. Beleza? Então, nada mais é do que isso, galera. A comunidade clímax é a comunidade final que se forma no estágio de sucessão. Beleza? Aí, cuidado. Ela pode ser uma floresta, se o clima da região permitir e se o solo permitir, pode ser uma floresta. Ou não, se o clima for diferente, se o solo for diferente, ó, lembra da Caatinga, que é um bioma? Ali eu tenho comunidade clímax. Imagina num deserto. A comunidade clímax no deserto vai ser uma floresta? Claro que não tem como, não chove. Mas tem uma comunidade final estabelecida ali, por diversos animais, por algumas plantinhas muito resistentes, tipo cacto. Então, assim, o que vai ditar como que vai ser a comunidade clímax são as condições climáticas, as condições edáficas, né? Condições do solo, que vai determinar como é que ela vai ser, podendo ser uma floresta ou não. Beleza? Então é isso, galera. Cara, é bem simples. Sucessão ecológica a sucessão ecológica nada mais é do que a colonização de uma área ao longo do tempo por diversas comunidades. A primeira comunidade que se instala, comunidade pioneira, a última que se instala, comunidade clímax. As diversas etapas, né? As diversas comunidades que se instalam durante a sucessão ecológica, a gente chama de série ou estágio seral. Beleza? Muito fácil. E para fechar essa aula, a gente tem que discutir isso aqui. Esquece só essa parte aqui, ó, ver a apostila, a página, esquece isso daí, tá? Isso aqui era de uma outra aula que eu estava dando. Então, olha só, galerinha. Tipos de sucessão ecológica. A sucessão ela pode ser primária ou ela pode ser classificada como secundária. Olha que fácil, galera. A sucessão primária, olha a definição, ocorre em uma região estéril. Em uma região, cara, onde a vida está começando a ser, onde ela está começando a ser colonizada do zero. Beleza? Tranquilo? Isso é sucessão primária. Tranquilo? Um exemplo que eu dou para vocês, foi o exemplo que eu dei no comecinho dessa videoaula. Uma ilha surgindo no meio do oceano, uma ilha vulcânica. Surgiu. A vida vai começar a colonizar aquilo ali, né? Os seres vivos, do zero. Ali não tem nada, não tem nenhum ser vivo ali vivendo. Então, essa ilha vai começar a ser colonizada absolutamente do zero. Isso seria uma sucessão primária. Uma sucessão secundária, ela vai acontecer numa área, tá? Onde já existia uma comunidade estabelecida previamente, mas uma área que sofreu algum impacto, tá? Por exemplo, desmatamento, uma área que foi desmatada, uma área que sofreu um deslizamento de terra, por exemplo, derrubando várias, né? Matando vários animais, derrubando várias árvores. Aquilo ali, naquele pedacinho ali, vai começar uma sucessão secundária. Quando uma área pega fogo, por exemplo, né? É muito comum lá no Cerrado, vocês vão ter aula de bioma daqui a pouquinho aí, no Cerrado é muito comum pegar fogo, né? Porque chega uma parte do ano que é muito seco e muito quente, então começa a pegar fogo espontaneamente. Vários animais, várias plantas morrem. Depois que passa esse tempo de seca e de fogo, várias partes do Cerrado começam a ser recolonizadas, né? Seria uma sucessão secundária. Beleza?
Então é isso, galera. Ó, sucessão primária é onde a sucessão, né, a colonização vai começar do zero. Não tem nada ali, beleza? Sucessão secundária ocorre numa área que sofreu algum impacto e que antes tinha uma comunidade já estabelecida, beleza? E aí, galera, eu sempre dou um exemplo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar isso daqui, só para a gente fechar a aula. Eu dou um exemplo do Enem, cara. Uma vez, há muito tempo atrás, caiu uma questão do Enem, falando de uma ilha, tá? E essa ilha deu uma parada agora, cara, não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano, tá? No comecinho desse ano. Existe uma ilha, depois vocês procurem aí no Google, chamada de Krakatoa, tá? Que é uma ilha vulcânica, né? Nessa ilha tem um vulcão muito grande, que, sei lá, de tempo em tempo aquilo ali entra em erupção, tá? Esse ano entrou em erupção e, cara, ferrou a ilha toda. Depois vocês procurem, no comecinho do ano a gente passou por isso. Pode ser que isso caia no Enem esse ano por causa disso aí, tá? E aí, o que caiu no Enem? Esse vulcão, de vez em quando, entra em erupção e aí acaba causando prejuízo em toda a população, toda a comunidade daquela ilha. Aí o Enem contou uma história de que teve um ano em que esse vulcão entrou em erupção e a questão deixou bem clara que essa erupção dizimou qualquer forma de vida que tinha naquela ilha. Então a erupção vulcânica acabou com qualquer forma de vida naquela ilha. Aí teve uma sucessão depois. O Enem queria que você classificasse sucessão primária ou secundária. Galera, se a questão deixou bem claro que a vida foi dizimada ali, não sobrou absolutamente nada, é como se fosse uma ilha nova surgindo, né? Então a colonização vai começar do zero, né? Então uma sucessão primária. Se a questão falasse o seguinte, ó, o vulcão entrou em erupção, mas restaram algumas partes de vegetação, alguns seres vivos, e depois aquilo começou a ser recolonizado. Seria uma sucessão secundária. Então, cuidado na hora de interpretar, beleza? Muita gente esse ano, nessa questão do Enem, botou sucessão secundária, porque pensou, já tinha uma comunidade estabelecida. Eu sei, galera, mas aí, ó, a vida foi dizimada. A colonização começou do zero, cara, como se fosse uma ilha nova surgindo. Sucessão primária. Beleza? Então, galerinha, é isso, tá? Essa é a nossa aula aí de sucessão ecológica, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui para me despedir de vocês. E é isso, galera. Bem tranquilinha essa aula. Tá? Então, galerinha, é isso. Tamo junto. Até a nossa próxima aula. E é tudo nosso, pessoal. Valeu. Um abraço.